Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza dessa semana. Confesso para vocês que esse episódio é um episódio que eu estava esperando há um bom tempo conseguir hoje conseguir uma agenda com uma convidada super especial, que eu já vou apresentar ela para vocês e vou falar um pouquinho mais sobre ela também. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que essa minha convidada fala muito sobre, que é como não deixar a peteca da nossa vida cair. Essas várias petecas que a gente tem na nossa vida, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre carreira, família, como conciliar tudo. Antes eu quero dizer também que esse pod acontece porque a gente tem parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, de ordem, né, de trazer realmente essa leveza, esse equilíbrio, da gente se questionar. Eu gosto muito dessa palavra, da gente se questionar. Será que não pode ser mais simples, mais leve, mais prático a nossa vida? Então comigo aqui é a Imperatriz e Toque Lar, sempre no nosso cenário, né, na sala da minha casa, que é onde eu recebo esses convidados tão especiais. Também comigo o Supermercado Bertolete, né, a gente está junto aí há muitos anos e toda quinta a gente faz a Quinta da Limpeza, falando de produto, de como usar, de como facilitar a vida, principalmente de nós, donas de casa, que cuidamos aí na prática, colocamos a mão na massa, na limpeza, enfim, desse cuidado, nesse espaço tão importante que é o nosso lar. E também comigo a Esquina Bom, sempre lembrando que não é só limpar, só organizar, a gente tem que ter esses momentos aí de lazer nosso, ou então também com as pessoas que a gente mais ama, com a nossa família. Esses são os nossos parceiros. Hoje a minha convidada, ela é empresária, professora, palestrante, mentora, está há mais de 30 anos aí atuando no desenvolvimento de pessoas, líderes e equipes em todo o Brasil. Essa mulher viaja, hein? Mas antes dos títulos, ela é uma mulher como tantas outras também, vive diariamente o desafio de equilibrar a carreira, a família, relacionamento, saúde, os sonhos e todas essas inúmeras demandas que a gente tem na nossa vida moderna. Então, ao longo da trajetória dela, já impactou mais de 30 mil pessoas, e tenho certeza que vai te impactar hoje também, com palestras, treinamentos e programas de desenvolvimento humano, sempre trazendo um olhar mais prático sobre a liderança, escolhas, prioridades e qualidade de vida. Ela é coautora também do livro Liderança com Base nas Soft Skills e uma estudiosa do comportamento humano. Ela é, assim, ó, eu sou suspeita de falar, né, porque antes eu estava falando para ela que eu gosto de falar para as pessoas, eu disse, quando eu crescer, eu queria ser um pouquinho assim que nem ela. Hoje eu recebo Andréa Saad. Bem-vinda, Andréa. Que honra estar aqui, muito tempo também, eu desejei estar aqui, também é um sonho meu estar nesse momento aqui, nessa sua sala maravilhosa, admiro muito também o teu trabalho, também te sigo e fico também impactada muito com o que você traz. Eu acho que isso é grandioso, a gente precisa de pessoas que estão dispostas a compartilhar aquilo que sabe, a inspirar outras pessoas pro bem de todo mundo, né? Para a gente ter uma vida mais leve, mais limpa, mais organizada em todos os aspectos. Então, para mim, também é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que maravilha. Ela postou que estava chegando na cidade e eu falei, eu já roubei, eu falei, tira um tempinho para nós gravar, porque eu sei que a tua agenda é bem cheia também, tu tem várias, né, demandas, e é um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Tu tem uma palestra muito legal, né, que tu fala sobre como não deixar aí a peteca cair, ou qual que dá para deixar, ou qual que não dá para deixar. Daí a pergunta que não quer calar para a gente iniciar é, como faz para não deixar cair a peteca da nossa vida? Deixa elas em cima da mesa. Deixa elas em algum lugar que elas não caiam. Simples assim. Porque quando a gente pensa em não deixar a peteca cair, a gente pensa que a gente tem que ficar o tempo inteiro equilibrando muitas petecas. E as petecas, nessa minha palestra autoral, nessa temática que eu discorro, né, nessa narrativa que eu trago dentro da palestra, ela representa uma metáfora, ela é uma metáfora dos nossos papéis. É mãe, é dona de casa, é empresária, é empreendedora, é estudante, é filha. Então a gente tem muitas demandas, o nosso papel também social, a nossa interação em clubes, na sociedade, na comunidade que a gente mora, igreja, etc. E a gente vai ao longo da nossa vida, especialmente de mulheres, acumulando essas petecas. Conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo nos nossos ciclos, a gente vai juntando muitas petecas. E o grande desafio
da mulher é conciliar, tentar equilibrar todas essas petecas. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que todas têm que estar no ar ao mesmo tempo. Talvez se a gente pegasse todas as petecas da vida, daria, sei lá, mais de 10, né? Talvez nenhum malabarista conseguiria jogar todas elas ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que não deixa a peteca cair, ela está muito mais no viés de priorizar, de fazer escolhas conscientes, de respeitar aquele teu momento, aquele ciclo, a tua vida, o teu contexto, que naquele momento é importante para ti, e escolher as petecas certas para priorizar. Isso não significa deixar as outras caírem, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu estou nesse momento priorizando a minha peteca profissional, porque eu estou aqui no momento, né, profissional contigo, eu não deixei as outras caírem, elas estão ali. Estão de ladinho ali. Estão ali. Quando terminar esse momento aqui contigo, eu vou ter uma outra peteca para segurar. É um outro momento. E assim a gente vai trocando as petecas diariamente, porque a gente tem muitas tarefas, muitos papéis diariamente para executar. A gente tem essa troca de petecas semanal, quinzenal, mensal, anual, mas tem sempre aquelas que elas são de ciclos. Qual é o teu ciclo agora? Você tem 2 crianças pequenas. Então é um ciclo diferente do meu, que eu tenho 2 crianças grandes, né, que não moram mais comigo, que não moram mais em casa. Então você vai ter petecas mais cruciais, mais importantes que essa, você tem que dar um olhar mais cuidadoso nesse momento. Na peteca da maternidade ali. Essa não pode deixar de lado, ela tem que ficar próxima, mas não significa que você tem que o tempo inteiro ficar de olho nelas, ou cuidando delas, ou abandonar todas as outras petecas por elas. Esse é meu ponto de vista. Você pode conciliar, mas é o teu ciclo de vida. E o que mais impacta nesse momento, do meu ponto de vista, é entender que se nesse momento a maternidade está necessitando, exigindo muito de mim essa peteca, eu posso recuar um pouquinho na minha carreira. Isso não significa perder o time. As mulheres, mas se eu parar de estudar agora, se eu parar de trabalhar, ou se eu não pegar aquela promoção na empresa. Você não precisa parar de estudar, você não precisa parar de trabalhar. Você pode diminuir a intensidade. Você não vai pegar uma promoção na empresa que vai exigir muito mais de você, no mesmo tempo que você está com uma demanda de mãe muito grande. Aí você fica muito dividida. Então, você não precisa abandonar, você não precisa deixar as petecas cair, mas selecione naquele momento o que é a prioridade para você. E a minha peteca do momento já é uma peteca mais de qualidade de vida. Eu ia te perguntar isso, a tua já mudou bastante hoje nessa fase? Mudou em vários ciclos, né? Em vários momentos eu tive petecas que foram as minhas prioridades naquele momento. Aliás, a gente tem 2 mãos, né? A gente consegue seguramente segurar as 2 petecas, pelo menos, né? Em 2 mãos. E as outras a gente vai trabalhando com elas sem deixá-las cair, mas não esquecendo que elas estão ali, que também elas são necessárias. E eu acho que a grande sacada de tudo isso, do meu ponto de vista, é a gente ter essa sabedoria de entender que cada peteca, ela tem a sua importância, ela é importante para você também, não só para ela, porque ela está na sua vida e você escolheu. Então, se eu escolhi casar e ter uma família, eu fiz essa escolha em algum momento, eu peguei essa peteca. Mas que você precisa também dar esse olhar de dizer assim, esse ciclo, ok, agora esse é outro, agora o outro é uma outra peteca que está no comando, vamos dizer assim, que é mais importante. E a gente vai passando isso durante toda a vida. Isso que tu falou, achei bem interessante. Tu acredita que tem pessoas que estão com petecas que não são delas? E ela tá ali tentando jogar e equilibrar, porque talvez ela nem parou para perceber aquilo ali. Ela só tá no automático, alguém colocou ali e ela tá tentando equilibrar. Sim. Muito, 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 muito acontece isso. Eu digo assim, pegar um problema que não é teu, né? Pegar uma peteca que não é tua. E a gente tem essas nuances, assim. Não vou dizer que eu nunca tive, porque tive também. Vários momentos, quando eu vi assim, calma, isso não é meu. Aí a gente vai querendo também resolver o problema que você não tem
né, poder para resolver ou não deve fazer isso. A gente já tem peteca suficiente, né? Não precisa pegar dos outros. Mas eu acho que essa questão do olhar, primeiro, porque eu gosto muito dessa palavra, questionar. Será que essa peteca é minha mesmo? Para ti, em algum momento, fez diferença olhar assim com mais realismo para o que tu estava enfrentando ali? Porque o que eu vejo assim, às vezes a gente só está fazendo porque daqui a pouco, sei lá, minha mãe fazia assim. Eu vejo isso na coisa básica da limpeza da casa. Que hoje a gente tem, digamos, a limpeza moderna, que otimiza 30% do teu tempo, tu sofre menos e tu tem um resultado ainda melhor. Mas aí quando tu traz para a pessoa tem essa maneira dela te questiona, tá, mas eu fiz a vida toda assim. A minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, e aí quando eu vou fazer a organização, um dia tava o fogão aqui e as panelas estavam do outro lado, embaixo do outro lado. E eu questionei a dona da casa e eu disse, por que tem algum motivo para estar longe? Ela disse, não, sempre teve aí. Né? Então, às vezes eu vejo que não tem esse questionamento. Tu acredita que muita gente hoje está vivendo nessa ânsia de ter muita coisa para equilibrar, porque não para, às vezes, para pensar sobre isso? Sim, eu acredito muito nisso. Os modelos, a gente vai copiando, mesmo sem ninguém ensinar pra gente, a gente vai olhando, e aí isso é passado de geração, né? Bisavó passou pra avó, que passou pra mãe, que passou pra gente tá passando pros nossos filhos. E aí era sempre assim e não se questiona. E no momento que a gente para olhar nossa vida, e essa metáfora ela é muito legal por causa disso, né? Quando eu pensei nisso, e especialmente na peteca, foi justamente nesse olhar de fora, entender quais os elementos que estão ali, o que é importante, e dizer assim, será que eu preciso deixar esse copo aqui? Será que isso aqui ainda faz sentido nesse espaço, nesse lugar, ocupando isso na minha vida? E aí eu vejo que tem um grande ponto aqui, Vanessa. Um deles é a dificuldade da mudança. Porque como a gente já está no piloto automático, a gente já está acostumado, a gente não desgasta energia, já está fácil, a gente já faz daquele jeito e a gente vai continuar fazendo daquele jeito, está tudo certo, eu já sei como é. Quando a gente resolve mudar alguma coisa, isso desgasta muita energia. É novo. É novo, é diferente, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vou gostar das panelas daquele outro lado, aqui já está prática, aqui eu já sei que é assim, eu já vou ali, já pego a panela e já saio fazendo. Mudar a panela de lugar talvez me atrapalhe, então eu não vou nem tentar. E esse olhar de fora é muito importante. Então, a questão da resistência para a mudança é muito forte e de seguir padrões, seguir modelos, sem se questionar se hoje isso cabe na minha vida. E a organização, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar nos bastidores sobre isso. Em algum momento você já viu eu falando também sobre o que eu acredito, né, sobre organização e sobre tudo isso na nossa vida. A organização física, trazendo a questão das panelas, ela é muito importante para a nossa organização psíquica, para a nossa organização mental, emocional. E quando a nossa casa reflete uma bagunça, mostra que está bagunçada, ela não é a casa, é nós que estamos. A gente só está externalizando aquilo nos ambientes que a gente vive. É na nossa bolsa, é dentro do nosso carro, é dentro do nosso roupeiro, é na casa como um todo, é na nossa mesa de escritório lá na empresa. Ela está refletindo aquilo que a gente está vivendo internamente. E aí uma coisa que eu acredito muito também nisso é que quando a gente organiza a nossa mente, os espaços se organizam. Mas isso é mais difícil. Então, parto do princípio de que se a gente organizar o ambiente, automaticamente a gente vai conseguir também fazer uma faxina mental e ir organizando as nossas ideias, colocando as coisas no lugar certo dentro da nossa mente. E isso dá muita leveza, muita clareza, muito discernimento. E ajuda também um outro ponto que é importante, é dizer não para algumas petecas, é dizer não para algumas situações, para algumas coisas que aparecem, algumas demandas que aparecem na nossa vida, né? Sem pena, sem dor, sem culpa e sem ter que fazer isso em função de outros, porque essa pergunta que você me faz, será que as pessoas pegam petecas que não são delas? Muitas vezes não é nem por ser metida, querer se meter na vida do outro, mas é porque a pessoa é tão generosa que os outros entregam a peteca.
para ela e ela não tem como dizer não naquele momento, ela acaba abraçando e tentando equilibrar coisas que também não são delas. Né? Então, eu vejo que a organização, seja do ambiente ou da mente, ela é muito importante. É muito, muito legal tu trouxe essa questão da organização física, porque eu vejo que às vezes eu sou suspeita, porque eu amo terapia, eu amo psicóloga, eu amo essa linha, assim, é comigo. Eu toda semana eu tô fazendo minha terapiazinha para me ajudar a organizar. Mas eu vejo assim, às vezes a gente tem muita dificuldade de organizar essa questão mental e às vezes a gente não sabe por onde começar, sempre com a ajuda do profissional. Mas eu vejo que na casa é mais simples. Não, eu vou começar nessa gaveta aqui do quarto. Então, digamos assim, um ponto de partida. Eu acho que é interessante a gente trazer essa questão, né? Não sei por onde começar. Começa numa gaveta. Começa na limpeza dos teus espaços. Começa na tua bolsa. Perfeito. Começa na bolsa, na mochila, olha no carro. Pro carro. É quando vê, é uma garrafinha de água que tá ali, é um papelzinho amassado, é não sei o quê. Né? No meu caso é cheio de pelo de gato, mas isso aí tá tudo bem, né? Sim. Escolhas, né? Faz parte, tá tudo certo. Então não vejo isso como um problema, uma sujeira, algo que eu acho que faz parte de mim, né? Então isso não me preocupa. Não é esse tipo de desorganização. Sim, só para ilustrar, né? Que uma coisa é uma coisa, outra. Outra é aquela bagunça que papel jogado, coisas atiradas, coisas que você não ocupa mais. E eu, com muita frequência, eu faço isso. Desapegos. E quando a gente está exercitando isso, eu tenho essa sensação de que automaticamente eu estou colocando minhas ideias em ordem, sabe? Esse limpar, esse deixar fluir, sem o compromisso de, estou limpando minha mente. Não, você está limpando seus ambientes, você está organizando isso. Quando você está organizando, automaticamente você tem essa sensação, né? Muito confortável depois, assim, de uma clareza. E eu acredito nisso, eu pratico isso, e eu fundamento tudo isso que eu estou falando pela Marie Kondo, que é uma japonesa que dedicou 15 anos da vida dela a estudar a organização e o impacto disso na vida das pessoas. E quando eu li o primeiro livro da Marie, há muitos anos atrás, sei lá, uns 12, 15 anos atrás, nossa, é isso que eu preciso. E ela tem um método, inclusive, e esse método, confesso que eu não sigo exatamente o método dela, mas o fato da espinha dorsal da ideia de limpar e organizar os ambientes, limpar automaticamente as nossas ideias e trazer clareza, isso funciona assim absurdamente. É muito legal, eu gosto dessa linha dela, que ela sempre faz esse questionamento se aquilo traz alegria, né? Ela fala muito sobre isso também, porque às vezes eu vejo que a gente tá mantendo mantendo petecas ali, que não precisa estar ali, tu olha, ela te machuca, mas, né? Tu não chega nesse questionamento, será que me faz feliz para estar aqui? Será que ela me faz bem para manter ela aqui? Então, acho que esse ponto é bem interessante dessa linha da Mari também, que eu gosto, e eu vejo assim... Tu é uma mulher que está em contato com muitas pessoas. Tu disse para mim antes nos bastidores que tu gosta muito desse contato com as pessoas, de conversar, de conhecer. Né? Então eu vejo que eu acredito que todas essas mentorias que tu faz, tu já chegou num ponto que tu falou para alguma mulher assim, não, eu digo mulher porque né, a maior nosso público, parte delas são. De dar essa sugestão de colocar ordem, não digo só na casa, mas nesse quesito, assim, tu já sentiu essa necessidade, por exemplo, não, beleza, a gente tá fazendo daqui a pouco uma mentoria aqui profissional, mas a mulher, eu vejo que a gente às vezes tem dificuldade de separar as coisas, tá alguma questão na nossa casa, um caos na nossa casa, e eu tô levando isso pro trabalho. Já teve algum momento que tu... Sim. Vários momentos, inclusive eu falo isso até em aula, em workshop, em treinamentos corporativos, porque às vezes a pessoa chega assim para mim e a primeira frase que ela diz assim, tô perdida. Tô perdida. Eu não sou psicóloga, sou administradora, ela busca uma mentoria às vezes de carreira ou de negócios, alguma coisa nessa linha, que normalmente vem, é desenvolvimento de liderança, mas aparece isso. Não sei, me surgiu uma oportunidade dentro da minha empresa para um cargo de liderança, estou me sentindo perdida, não sei por onde começar a me performar nessa skills. Ou então, às vezes, eu não estou mais feliz no ambiente de trabalho que eu estou, eu preciso construir uma transição de carreira, mas eu estou perdida, não sei por onde começar. Então, essa frase, ela é recorrente, assim, das pessoas que chegam até mim.
E a primeira coisa, sempre que eu busco a estimular, é ela se achar. E como a gente vai se achar no meio de uma casa desorganizada? Você quer achar uma xícara, mas não tem nenhuma xícara no balcão das xícaras, no armário que você guarda a xícara, porque elas estão espalhadas pela casa. Então, a primeira coisa, trazendo essa metáfora, né, é onde que estão as xícaras? Vamos lavar, limpar e colocar todas dentro do mesmo armário? Vamos. E agora o copo? E agora tal outro objeto? Né? Por etapas. Aí quando ela consegue organizar, recolher essas peças de um quebra-cabeça que talvez ela esteja tentando montar, mas está todo espalhado. E ela não sabe nem que imagem ela quer montar, por isso que ela está perdida. Eu começo, sim, sugerindo ela. Eu não digo necessariamente, especificamente, olha a tua bolsa e limpe o que tem dentro da bolsa. Não é dessa forma que eu faço. Mas o que eu trago é muito dessa metodologia. Mas com uma abordagem bem específica, dependendo da situação da pessoa, dependendo do contexto dela, dependendo de uma série de questões que ela me traz ali no próprio briefing, que eu vou entendendo como ela faz hoje e propondo ideias de solução, co-criando soluções com ela, porque na verdade é isso, não tem uma fórmula pronta. Talvez você chega para mim com essa demanda, eu vou te conduzir para uma solução, mas outra pessoa tem outro contexto, outro ciclo, outro momento, outras petecas. Perfeito. Então eu tenho que ter esse olhar, especialmente em mentoria, muito cuidadoso. E a mentoria, diferentemente do coach, ela também traz soluções. O mentor, ele tem que dizer como fazer. Olha, isso aqui é o melhor caminho. Mas ele também constrói alternativas junto com a pessoa. Já o coach, não. Já o coach, ele faz com que a pessoa descubra sozinho o caminho e trilhe, e tu vai só estimulando ele a abrir a percepção e caminhar para aquilo. Mas essa abordagem eu não estou mais fazendo. Faz muito tempo que eu não faço mais. Então, algumas coisas eu uso, sim, em alguns momentos específicos, mas eu estou mais para co-criar estratégias de carreira com as pessoas que chegam até mim, olhando para o contexto dela e no final das alternativas eu pontuando realmente, estrategicamente, qual a melhor alternativa e como conseguir construir uma estratégia saudável, adequada, sustentável para ela dentro daquela alternativa escolhida. Perfeito. Eu vejo tu falando assim e quando eu escuto isso, eu acho tão incrível porque vai caindo algumas fichas pra gente nesse sentido. E aí, ainda eu te falei, né? Eu gostaria muito que tu trouxesse, né, André, essa questão de, às vezes, a gente tá totalmente perdida. E eu vejo que muitas vezes a gente tá perdida porque a gente tá comparando a nossa vida, às vezes. Não sei se tu concorda com isso. Mas hoje a gente tem muito acesso à rede social também. Então, às vezes, a pessoa que não tem filho tá olhando a minha vida e tá achando que ela consegue repetir algumas coisas porque pra Vani dá certo. Tu acredita que muita mulher tá perdida hoje por estar tentando copiar um negócio que não faz sentido para a realidade dela? Muito, muito, muito. As pessoas estão ficando adoecidas. Esse consumo desenfreado por redes sociais está deixando as pessoas, especialmente as mulheres, adoecidas. Literalmente adoecidas. Porque o que acontece, Vani? Quando eu olho para o teu Instagram, para os teus vídeos, eu enxergo o teu palco. Sim. Eu só enxergo teus bastidores se você mostrar. E não é o teu caso, porque você mostra, né? Mas é que faz parte do teu trabalho. Sim. Mas grande parte das mulheres que estão nas redes sociais, ela não mostra o bastidor, ela não mostra a parte ruim daquilo ali, o que acontece de fato. Ela mostra o glamour, ela mostra as coisas boas. E aí eu quebro muito paradigma em relação a isso. Talvez agora muito menos, mas já fiz isso inúmeras vezes, porque ao longo da minha carreira, especialmente, quando eu viajava mais, hoje estou um pouquinho mais voltada para fazer mais trabalhos online, com um pouco mais de qualidade de vida, mais em casa e tal. Mas as pessoas diziam, ai, que vida maravilhosa, que glamour. As mulheres chegavam e diziam assim, ai, eu queria ter tua vida, uma hora tá numa cidade, outra hora tá noutra, outra hora viajando de avião, em aeroporto, era o look, não sei o que, não sei o que. Embora eu nunca tenha feito uma postagem assim, era o look, eu acho que não combina comigo. Mas enfim, e aí eu comecei a mostrar, não é assim. Olha aqui, ó, às vezes eu tô lá em Goiânia, eu tô na Amazônia, eu tô no Ceará, sei lá onde que eu tô trabalhando,
E claro que vai aparecer foto de praia, claro que vai aparecer foto de pessoas interagindo e tal, mas também existe coisas que não aparecem e que são sofridas. O perrengue, como chama. São dolorosas, exige um custo nosso, assim, físico, emocional, um desgaste, que é aeroporto, que é ficar sem dormir, que é muitas vezes se alimentar mal, que é dormir em camas que não é da gente, o travesseiro não é da gente, as cobertas não são, então a gente já não dorme bem, é estar longe de casa, família. Abrir mão de alguma festa, de algum encontro com amigos, de datas comemorativas. E não é só glamour mesmo, na real. E aí eu comecei a mostrar isso em muitos momentos, assim, olha, tô com minha unha doída, fiz a unha, tá machucada, e eu tô aqui em pé fazendo isso, porque é isso nesse momento, essa é a minha entrega. Então, não é só coisas boas que acontecem. E esse cuidado, essa alerta eu deixo para as mulheres, assim, parar de se comparar, porque a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro, e isso é muito insano, isso é muito injusto, isso só vai nos piorar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, vai nos deixar paralisada e doentes em relação a isso. Então, assim, do meu ponto de vista, sugiro que escolham, claro, é bom inspiração de moda, é bom inspiração de viagens, é bom, a gente sonha, e isso é muito legal, eu mesma faço com outras mulheres, com pessoas que, ai, que bacana, mas assim, traga também para suas redes sociais, para esse momento, que talvez seja seu lazer, de ficar ali, né, olhando redes sociais, e eu também gosto muito de fazer isso, vidas mais reais, coisas assim que você possa entender que também existe um perrengue ali, que também existem coisas que são, não são tão boas. E aí eu tenho uma curiosidade que eu lembrei agora, não sei se cabe falar aqui, mas por favor, de qualquer forma. Quando eu fiz 50 anos, eu criei um Instagram diário de uma cinquentona. Sim. E aí eu criei e me empolguei naquele momento e disse assim, bom, vou compartilhar minha vida de cinquentona com as pessoas. E Vani foi uma coisa muito louca, porque eu criei o Instagram e comecei a compartilhar algumas poucas coisas, assim, especialmente menopausa, que é o momento que eu tava passando, bem forte naquele momento. E aí começou tanto perrengue, tanta coisa que acontecia na minha vida, que todo dia que eu queria postar alguma coisa, era só perrengue. Aí eu pensei assim, e era coisa de doença na família, eram coisas assim muito complexas, sabe? Que se eu começar a mostrar isso, as pessoas vão ficar horrorizadas. Em vez de motivar, eu vou desanimar. Eu vou desanimar, a pessoa vai me olhar e vai dizer assim, meu Deus, que tristeza esse negócio, que peso, né? Que vida pesada. E foi realmente um momento, assim, acho que foi uma fase dos 50, 51 e pouco ali que... E aí eu recuei. Eu disse, não, para aí. Também não é isso que eu quero mostrar, porque eu queria que tivesse um pouco mais de coisa boa misturada, mas tem que ter um equilíbriozinho, né? E aí eu meio que deixei stand-by, até já troquei o nome do Diário de Cinquentona, porque não combinou. Também não é isso, sabe? Não é 8 nem 80, não é você só vivendo um mundo de fantasias, de pessoas que só falam coisas e mostram seus palcos e luxo, e glamour e vida fácil, mas também não só perrengue, porque isso desanima, né? Só chega, acorda animada, escuta a Andréa Saad ali, e diz, que caos. Não, já começa com uma energia ruim. Então deixei ele me stand-by, até mudei para Ideia e Ideias, e eu vou reconstruir isso, porque eu sou de muita criatividade, tenho muitas ideias, faço artesanato, faço coisas e tenho curiosidade que muitas pessoas não enxergam, não sabem. Depois você deixa para nós? Qual vai ser esse aí para nós deixar embaixo do vídeo? Eu só mudei o nome do Diário de Cinquentona, dos perrengues para esse, mas excluí o que tinha lá e vou reconstruir em algum momento, mostrando, assim, insights que eu tive ao longo da minha vida, aprendizados, ideias de qualquer coisa, seja de organização. Faça isso por nós, por favor. Ideias que dão certo para mim, por exemplo, perrengues que eu passo de levar roupa na viagem que não consigo passar e não tem ferro elétrico, não tem nada, como é que eu resolvo? Sabe? Essas coisas assim do dia a dia. Então eu pretendo, mas tá ali ainda. Tá em processo. Tá embrionário. Eu acho que esse vai dar mais certo do que o Diário de uma Cinquentona, porque parece que só deu réu de assim. Mas também essa fase já passou, né? Tá tudo certo. Hoje, se
Se eu fosse retomar o diário da cinquentona... Ia ter mais coisa boa também. Sim, ia ter um pouco mais de equilíbrio. Graças a Deus. Isso que tu falou, e que eu acho que é interessante, tu falou sobre uma fase. E eu acredito, e a gente falando e levando em conta, meu público é 95% mulher. Ainda, mas eu tenho fé que os homens também vão começar a buscar mais organização também. O ponto que eu quero muito falar contigo, que eu sinto na pele, com certeza tu também. Nós, como mulheres, a gente tem várias fases no mesmo mês. Sim. Às vezes até no mesmo dia. Mas o ponto é, não sei, eu tenho. O ponto é, a gente tem uma TPM, a gente tem todo esse processo que às vezes a gente não tá legal, que a gente às vezes não tá conseguindo produzir bem, tu acorda se achando feia pra caramba, não sei. Eu sempre digo pras meninas, nós temos um dia de feia na semana, que é admissível, que dá pra manter. Outro dia tem que acordar, tem que se arrumar mesmo se sentindo feio. E eu acho que esse é o ponto que eu vejo, tá? Que às vezes a gente ignora. Nessa questão principalmente profissional. Às vezes a gente ignora que nós somos mulheres, que somos diferentes, não menos, não mais, mas diferente dos homens. Que às vezes eles têm uma linha mais suave, mais, digamos assim, não tem muita oscilação. Mas nós temos. E isso é muito bonito, a gente pode gerar um filho, a gente pode... Tanta coisa boa. Mas a questão da produtividade em relação a essas fases, ela muda. E aí, como que a gente lida com isso? Sim, muda. Esse é um fator biológico. Né? Biológico cronológico. Eu falo isso também na palestra das petecas. O que acontece com a mulher é que na fase que ela é produtiva e que ela está crescendo, querendo se consolidar na carreira dela, tendo oportunidades e aquela ambição, aquele desejo, aquele sonho de realizar, de conquistar, de ganhar dinheiro, ao mesmo tempo, até os 30 e poucos anos ali, que ela também, se tem o desejo de ser mãe, é o período. Né? Essas fases de ciclos de hormonais na nossa vida, desde que a gente é mocinha, que vira mocinha, então é uma oscilação tremenda, parece bobagem, mas não é, isso é muito sério, isso acontece com a mulher, não é invenção, não é se fazer vitimização, nada disso, porque eu não vejo isso como uma vitimização, eu vejo isso de um lado bem racional. É por isso que a gente pode ser mãe, gerar uma vida dentro da gente e tá tudo certo. Eu acho que tudo que é muito valioso de a gente conquistar e conseguir também tem um preço mais caro. Trabalho. Né? A gente paga por algo muito valioso, a gente paga caro por aquilo. E o pagar caro da mulher é essa variação hormonal, é a TPM, é esse processo de engravidar, o antes, o durante, que também varia muito. Nossa. E o pós, que a gente acha, meu Deus, romantiza muitas vezes a gestação e aquele bebezinho e cria toda aquela fantasia durante a gestação e depois a gente vê que não é bem assim. Então também tem todo o fator psicológico, emocional, tudo junto envolvido. E depois vem a menopausa. Eu já passei por todos. E a menopausa, olha, eu sempre achei, olhando outras mulheres, ai, que exagero, meu Deus, que frescura esse negócio, mas não é. Até acontecer com a gente. Até acontecer com a gente. Então, quando você vê assim, que você parece que tem um desânimo do nada, e eu sou uma pessoa assim que sou muito entusiasmada, eu sou muito criativa, eu tenho uma energia alta, isso sempre me movimentou, sempre me moveu, o meu humor é muito bom. E essa fui eu, a vida inteira. E aí, daqui a pouco, você acorda e não se reconhece mais. Não é só não se reconhecer fisicamente e olhar que o teu rosto já não é mais o mesmo, o teu cabelo não é mais o mesmo, as unhas, enfim, o teu corpo e isso é um baque, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Nossa. Assim, um susto que a gente leva de se olhar no espelho fisicamente e não se reconhecer. Agora a gente não se reconhece em outros aspectos. De libido, de energia, de vontade, que precisa ser alinhado. E aí eu vejo que a mulher precisa de ajuda nesse sentido.
E a minha recomendação, assim, que funcionou para mim, funciona para muitas mulheres, é que a gente tenha um acompanhamento de uma medicina, de um médico integrativo que possa, ou uma médica que possa acompanhar a gente ao longo desses ciclos todos, que possa entender, que possa estar olhando nossas, né, controlando e nos ajudando a entender sobre vitaminas, sobre tudo que a gente precisa em cada momento, reposição hormonal, se for o caso, para que a gente consiga pelo menos deixar estabilizado. Porque se a gente deixar assim naturalmente as coisas acontecer, a gente vai perdendo até o encantamento pela vida. Porque o cansaço, o desânimo, a falta de humor, essa oscilação e esse não se reconhecer mais, ele é muito doloroso. E aí está deixando as mulheres com insônia, com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque a gente já não tem mais aquele dinamismo, aquela força, aquilo tudo que a gente tinha até aquela beleza, e as petecas estão ali. E tem que continuar dando conta. E tem que continuar dando conta, e a gente não tem força nem pra gente, muitas vezes. E aí, o principal sacada disso é que a principal peteca, a gente trazendo lá o início da nossa fala hoje aqui, que é a minha palestra autoral, é sempre a gente. Eu sou a minha principal peteca, você é a sua. E se a gente não estiver bem, a gente não consegue segurar e nem manter, nem que seja em cima de uma mesa, porque a gente vai colocar as petecas ali e não vai mexer com elas, e elas vão mofar, elas vão estragar, de ficar paradas. E não é essa a ideia, é movimentar, é poder ter essa clareza, essa sabedoria. Por isso a gente tem que cuidar da nossa peteca, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar do nosso físico, do nosso emocional, do nosso espiritual. A gente tem que continuar aprendendo, não importa que idade a gente tenha, continuar estudando, continuar aprendendo coisas novas, se desafiando a fazer um artesanato, algo que nunca fez. Eu não sei fazer isso, eu também não sei. Esses dias eu faço muito artesanato, mas... Sério? Muito, amo. Então é isso aí. Tipo assim, crochê, tricô, essas coisas assim nessa linha? Tudo, até bolsa de tela. Eu faço pintura em tela, pintura em vidro. Aí a pintura em vidro é uma novidade agora. Minha filha que me desafiou agora não faz muito tempo. E aí eu disse, tá aí uma coisa, eu nunca pintei em vidro. Eu disse, eu não sei pintar em vidro. Como que eu não sei pintar em vidro? Claro que eu sei. E se eu não sei, eu vou aprender, porque pintar é pintar. A mão o desenvolvimento do pincel eu já tenho, então agora eu só vou aprender a técnica do vidro. E como me fez bem, tá? Tirei um dia para pinturas. E aí eu fiz muita coisa legal, taças, copos, jarras, as coisas que tinha ali em casa. Eu fui... Foi pintando tudo. Fui pintando tudo. E isso a neurociência explica, né? Os nossos neurônios, eles acabam se regenerando porque tem o desafio de você conseguir fazer algo que você não sabe fazer ou nunca fez. Estimulando esse músculo. Exatamente. Como se fosse um normal. A neuroplasticidade. E aí, tem um outro componente, Vani. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas enfim. Para fechar. O flow, ele acontece na nossa vida quando a gente tem uma habilidade para alguma coisa e que tem um desafio para realizar determinada coisa ou atividade. Só para contextualizar, o que é o flow? É o que eu vou explicar agora. Tá. Então, o flow, ele acontece quando a gente tem a habilidade e o desafio compatíveis. E o que é o estado de flow? Um estado de fluidez, um estado de concentração profunda, um estado em que nos deixa muito próximo de uma sensação de felicidade genuína. A gente perde o controle do tempo, a gente não tem noção, nossa, parece que passou 10 minutos, já faz uma hora que a gente está conversando. Como assim nós estamos em flow? Exatamente. Porque a gente está tendo um desafio também, a gente não está conversando aqui de comadre, a gente tem uma câmera na nossa frente filmando, então tem todo um desafio, que não é pouco, né? É um desafio, mas também a gente tem o que comunicar, a gente tem o que trocar. E aí a gente começa a fazer isso e entra em flow e perde a noção do tempo. Fica tão concentrada naquilo que tem uma sensação tão leve depois. Nossa, foi tão bom estar aqui contigo e eu já vou te dando esse feedback. Porque eu passei esse momento total contigo em flow. E aí totalmente presente aqui. Isso. Só aqui e agora. Isso, presente, concentrada, com o desafio dessas luzes, dessas câmeras e trazendo algo que para mim tem significado, tem sentido. E aonde a gente pode ter flow?
nas coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, gosta de cozinhar? Nossa, a pessoa fica ali cozinhando e ela sai. Aí a gente fala com a pessoa, oi? Hã? Tá falando comigo? Alguém tá falando comigo? É, tipo isso. Então, essa sensação, ela é muito boa. No esporte, a gente entra em flow, com atividades artesanais, coisas que a gente gosta de fazer. Homem ou mulher, não importa. Montando um quebra-cabeça, porque tem o desafio de achar as peças. Só não é flow. E às vezes minhas alunas dizem, ai, prof, hoje eu vou entrar em flow, eu vou fazer uma pipoca e vou colocar uma série, vou maratonar a série no Netflix. Eu disse, não, aí não tem desafio. Aí você vai ter um lazer. Inércia ali. Isso, lazer. Isso é lazer. O flow é quando você está diretamente envolvido naquilo. As tuas habilidades. Então, eu estou aqui contigo trabalhando as minhas habilidades de comunicação, de compartilhar o que eu sei, de compartilhar minhas experiências. Então, tá tudo alinhado. É por isso que a gente não tem noção do tempo, de quanto tempo passou. Tá? E aí, o flow é muito legal e por isso que eu quero chamar atenção para que a gente tenha... Busque isso. Busque o que me gera esse estado de flow para que eu me permita mais disso diariamente. E aí, isso junta tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Um equilíbrio mental, emocional, espiritual. A gente precisa estar aprendendo sempre, continuar sendo útil, continuar percebendo que estamos em desenvolvimento, então o desafio e o flow entra ali, ter boas relações e cultivar essas relações, é esse conjunto de coisas que a gente gerenciando dentro de cada ciclo de vida de cada uma, respeitando esse momento, ele é incrível. Eu acho que, para mim, essa é a fórmula da felicidade, da minha felicidade. Da tua felicidade. Algo que eu queria te perguntar e que eu vejo isso e que eu tenho cultivado mais. A questão das amizades também, dessa questão social. Tu vê que é algo que é importante da gente estar cultivando? Eu te pergunto porque às vezes a gente tá tão... Tô usando o meu exemplo, assim, muitas que eu conheço também. A gente tem filho, tem casa, tem trabalho, tem tudo. E às vezes tu não vê como, às vezes, uma prioridade... Sei lá, vou tomar um café com uma amiga. Esses dias eu fiz lá em casa a noite da pintura. Pensa na pintura, né? Porque lá em casa só a mana ficou com o dom da pintura. Mas aí eu comprei as taças e entre amigas a gente em volta da mesa tomando um vinho. Olha aí, você também pinta vidro. Olha aí, ó. Viu? Deixei quieta a foto, né? Da pintura. Mas aí foi um momento tão bom, não pela pintura em si, mas pelo momento, pela conversa, pela risada, uma rindo do desenho da outra e toda aquela coisa. Tu acredita que essa é uma parte importante pra gente cultivar nessa vida adulta? É muito importante, porém não necessariamente precisa estar presente fisicamente nesses espaços. Eu tenho algumas frases autorais, algumas coisas assim que ao longo da minha vida eu fui construindo na minha mente. E eu sempre falo isso para todos os lugares que eu vou, porque eu tenho amizades em todos os lugares do Brasil que você imaginar. Esses dias eu estava conversando com meu marido, aonde eu parar o ônibus, o carro ou o avião, a pelo menos um raio de 300, 400 quilômetros tem alguém conhecido assim, que eu tenho o telefone, que eu posso ligar, ó, me socorre aqui que eu tô aqui em tal lugar. Que legal. Né? E eu sempre digo, ainda perto que distante. A gente pode se manter sempre por perto, mesmo que distante. E aí, Vani, isso é uma coisa legal da rede social. Porque, olha só, você tá perto de mim, mesmo que a gente não esteja juntas. Super. E se você interagir comigo e eu interagir contigo, a gente tá cultivando não só uma relação de trabalho, um network. A gente está cultivando uma amizade. E esse vínculo, eu sinto que... Tanto que eu te falei, a gente teve um breve contato, depois eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, e é como se tu chegasse aqui hoje e a gente já tivesse... Fossem íntimas, exatamente. É muito louco isso, né? Exatamente. Então, alunos que eu tive, assim, ó, de 10, 12, 15 anos atrás, São Luís do Maranhão, Teresina, Roraima, Amazônia, lá em Manaus, qualquer outro lugar, eu tenho telefone, tenho contato. Oi, fulana, tô indo pra aí. Ai, vamos tomar um café, vamos nos encontrar. Isso também é cultivar amizade. Não é necessariamente ter um momento marcado de cronograma. Ai, eu não posso participar dessa confraria porque eu não tenho tempo para isso.
Não precisa ser uma confraria. Não precisa ser algo de catálogo marcado que toda semana ou todo mês, dia tal, tem um encontro com as amigas. Você pode interagir com elas. Eu tenho amigas que eu construí amizades verdadeiras aqui em Frederico desde que eu cheguei aqui, há 22 anos atrás. E que eu me relaciono com elas sem estar aqui tomando um café. A gente toma café virtual, a gente toma espumante virtual, mata fofoca, faz chamada de vídeo. Então, acho que tem possibilidades, é né? isso também. Mas também existe um momento da nossa vida que a gente quer mais quietude. E eu tô sentindo esse momento agora na minha vida. Eu já senti mais essa vontade de estar em ambientes sociais, de estar interagindo com outras mulheres, com pessoas o tempo inteiro, em eventos, isso, aquilo, aquele outro. Eu já gostei mais disso. Hoje, eu tô preferindo a quietude. Isso a gente volta naquele ponto sobre também se respeitar do teu ciclo, né? Exatamente. E às vezes, assim, quando eu olho alguma coisa, eu sei, ainda bem que não lembraram de mim para me convidar. Porque, ai, que bom que eu tô aqui, assim, quietinha no meu canto, com os meus gatos, as minhas coisinhas. E eu fico pensando, que bom que eu não tive o compromisso e nem ter que dizer não para isso. Vani, acho que é isso, é a gente respeitar. Sim. Né? É respeitar e dizer assim, tá tudo bem do jeito que tá. E esse é a grande sabedoria. É viver aquele momento sem ter o compromisso de, sabe, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que manter essas relações. Você pode manter relações e amizades verdadeiras mesmo sem estar junto. Né? Mesmo sem estar junto. Tem um meme que diz assim, ai, detesto pessoas que marcam coisas e no dia ainda quer sair. Tipo assim, marcou e chega o dia, a pessoa ainda quer mesmo. Quer continuar com aquele negócio ali, por que isso? Mas isso teve um momento que eu escutei um podcast muito legal, que eu amo, inclusive, deixo a dica, Para Dar Nome às Coisas, da Natália. Olha, que legal. É muito legal e ela trouxe sobre uma questão do autocuidado, porque às vezes a gente acha que o autocuidado é isoladamente, por exemplo, ir pra academia cuidar do meu corpo. Mas tem um dia que eu tô lá na TPM, ou talvez eu tô menstruada, eu tô naquele período, assim, difícil, que eu só quero estar quietinha. Naquele dia, o autocuidado... É ficar quieta. É ficar no meu sofá. E às vezes a gente tá se cobrando, eu deveria ter ido, eu acho que isso é muito especial também, né? É muito especial. É você olhar pra dentro de si, o autocuidado é esse conjunto de coisas. É esse conjunto de coisas. Se colocar uma música legal e ficar brincando com teus bichinhos de estimação, montando um quebra-cabeça, fazendo uma comidinha que você gosta, que não é o meu caso, não sou muito fã de cozinha. Gosto de comer, mas não gosto de cozinhar. Eu adoro ver alguém cozinhando enquanto eu tô tomando um vinho. Tipo, eu também adoro. Ainda bem que eu tenho meu parceiro. Esse é meu hobby favorito. Ainda bem que eu tenho meu parceiro de vida que ele faz isso e ele adora que alguém fique do lado dele e ele gosta de cozinhar, ele entra em flow cozinhando, eu fico do lado e tá tudo certo. Mas o autocuidado, sim, é isso. É a gente respeitar o nosso tempo, é a gente poder se colocar na agenda, sabe? Não ir sempre atrás do que, eu tenho que. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente tem mais esse compromisso, mas a gente começar desde nova, desde muito cedo, eu falo isso para as pessoas que chegam até mim, se colocar assim, não é dizer não com grosseria, não é fechar portas, não é nada disso. Eu acho que isso às vezes está muito mais na nossa cabeça do que em qualquer outra situação. Eu não preciso ficar tua inimiga porque eu disse para você, ou a gente ficar de mal porque eu disse para você que eu não tinha agenda para vir aqui. Não, mas é dizer assim, puxa, nesse momento eu não tô conseguindo conciliar para a gente fazer essa conversa, mas em algum momento vai acontecer, e que bom que chegou esse momento, né? E ter essa coragem, acho que é isso, sabe? Sem se sentir culpada por isso. E isso tem duas componentes essenciais. É a tua autoestima, a tua autoconfiança estarem bem. Né? Você entender, você ter uma boa comunicação para comunicar isso para as pessoas e para dar só um pouquinho, isso não me pertence, essa peteca não é minha. Né? Para colocar as coisas certas no lugar certo, sem fechar portas, sem criar inimizades. E fazer essas escolhas assim mais conscientes. Mantendo a relação. Isso que tu disse para fechar, eu acho que é tão interessante nesse ponto porque às vezes a pessoa vai ficar de mal comigo mesmo de qualquer maneira. Ela, né, não vou conseguir a agenda. E aí chega um momento que a gente tem que entender que às vezes é sobre ela, não sobre mim, né? E aí fica tudo na paz.
A comunicação ajuda muito isso, porque quando você, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, tá? De agenda e de convite. Aham. Quando você me diz assim, eu quero que você venha aqui, eu gostaria muito de te receber dia tal para fazer uma gravação. Eu digo, eu também queria muito estar aí contigo. Eu tenho disponibilidade dia tal e tal. Eu tenho disponibilidade mês tal. Podemos deixar combinado? Então, eu não estou te dizendo não de uma forma grosseira, agressiva. Eu não estou fechando as portas para esse convite. Eu estou honrando esse convite e, ao mesmo tempo, eu estou te posicionando quando que eu vou poder viver essa experiência contigo. E te respeitando ao mesmo tempo. Ok, não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. O convite é maravilhoso, é bom, é legal, é bom para você, para mim também. É muito bom a gente estar aqui fazendo trocas. Um papo interessante como foi o nosso, que pode estar agregando, que pode estar contribuindo, inspirando outras mulheres, mas assim, respeitando eu. Sem arrogância, sem prepotência, mas entendendo assim, eu vou me desestruturar toda para atender esse convite? Se a resposta for sim, não é isso que eu quero. Isso vai ser prazeroso, vai ser no tempo certo, vai ser organizado? Sim, então eu quero. Perfeito. Se tu pudesse, agora tu pode, deixar uma mensagem para essa mulher que talvez está nos escutando, nos assistindo, que está, talvez, tentando equilibrar essas petecas todas aí, está se sentindo perdida. Claro que a gente já trouxe muita coisa aqui, mas uma mensagem, acho que assim, do teu coração, que já passou, tu que já passou tantas etapas, tantas fases, e mais que isso, já esteve com muitas pessoas, mais de 30 mil pessoas aí, passando essas fases dessas pessoas também. O que tu diria, como profissional, sim, mas principalmente como mulher, assim, do teu coração, para essa que está nos ouvindo? Bom, eu acho que a mensagem principal, assim, que se eu puder deixar com a minha própria experiência, baseado nos meus conhecimentos, os estudos que eu fiz ao longo da minha vida, mas especialmente baseada na minha própria vida, é que a sua peteca em primeiro lugar, você em primeiro lugar. Cuide da sua autoestima, da sua autoconfiança, mantenha-se nesse equilíbrio espiritual, mental, físico. Continue estudando, aprendendo, né, no seu tempo. Inove, faça coisas novas, cultive bons relacionamentos e tenha a sua independência financeira. Construa isso para você não ficar refém de nenhuma situação, ou empresa, ou um relacionamento talvez abusivo, algo desse tipo. Acho que esse é o principal ponto. Depois disso tudo organizado, ou simultaneamente dessa organização interna, é você selecionar as petecas, é você priorizar. E no momento que estiver vivendo aquele papel que aqui estamos falando, né, trazendo a peteca apenas como uma metáfora, é viver intensamente, sem culpa, sem autopunição por essa escolha. Vive intensamente aquele momento. Se está com os filhos, vive intensamente. Se está namorando, vive intensamente. Se está trabalhando, se entregue total àquele trabalho. E assim a gente vai ter mais clareza, mais leveza, vai fazer tudo com muito mais sabedoria, propriedade e vai conseguir se realizar muito mais como mulher em todos os nossos papéis. Amei, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito especial, eu te falei antes, volto a te dizer que eu te admiro muito como todos esses papéis, em todas essas petecas que tu traz para nós, e te dizer também que a gente vai esperar ansiosamente para você voltar com esse Instagram da vida real, das realidades. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que vai rolar muito mais o Deia e Ideias. Perfeito. Do que o Diário da Cinquentona, porque o Diário da Cinquentona só deu ré. Eu acho que é legal, porque às vezes tu tem um insight legal, tu vai lá e compartilha com a gente. Eu acho que isso é muito valioso, sabe? De uma mulher real para outras mulheres reais. Então, pense com carinho no nosso caso, viu? Tá, vou pensar sim, vou me organizar para isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra e um prazer estar aqui contigo. Foi muito grandiosa a nossa conversa.
E é isso. Desejo para ti também muito sucesso e que a gente possa ter outros momentos como esse. Perfeito, é isso que eu ia dizer. Espero que a gente tenha tanto conteúdo, tanta bagagem que tu nos traz que a gente poderia ficar horas e horas falando. Sim, com certeza. Ainda mais eu, né? Aí começa a falar e esquece que não tá dando uma palestra, que tá fazendo uma conversa. Mas foi perfeito. Eu vou deixar, a gente vai deixar abaixo aqui do nosso episódio teu Instagram. Tá. Então depois, né, a gente vai colocar aqui para você, se quiser acompanhar a Andrea também, né? A gente tá nessa esperança aí dela compartilhar, mas esses momentos vai acontecer. Vai acontecer. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais disso, a gente vai deixar aqui para... certeza, com certeza. Amo estar com você, sempre perto, ainda que distante. Se gostar e quiser estabelecer uma amizade comigo, ainda que seja online, me dá um oi, converse comigo, interage que eu respondo sempre. Perfeito. E, claro, deixa para nós aqui também nos comentários, eu recebo muitas mensagens de vocês no direct também, falando sobre o episódio, falando sobre a convidada, então eu gosto muito de passar esse feedback também para quem a gente recebe aqui, porque eu digo que às vezes se a gente trouxe assim algo que fez sentido para uma pessoa, já valeu. Para mim, pelo menos, já valeu. Então, deixa para nós aqui nos comentários. E, claro, né, toda semana a gente está aqui, todas as quartas a gente está nesse nosso encontro, temos esse encontro, sempre com o apoio aí da Imperatriz e Toque Lar, também o Berto, o Supermercado Bertoletti com a gente, e, é claro, a Esquina Bom também, lembrando que esses momentos de lazer são muito importantes. Nos encontramos, é claro, na próxima semana. Grande beijo!